Olá pessoal, dois benfeitores espirituais no meio do século XX anteciparam muitas questões médicas que para a época eram talvez incompreensíveis e totalmente revolucionárias, mas que começam a fazer sentido nos dias de hoje, com a comprovação que as pesquisas têm trazido no campo da saúde. Principalmente quando a gente começa a estudar sobre a epigenética. O que é a epigenética? São os fatores ambientais e endógenos que interferem na nossa genética e, vamos dizer assim, selecionam aqueles genes que serão ativados ou aqueles que não serão ativados. Não haverá a síntese proteica e não haverá o desenvolvimento de determinado problema de saúde. Porque antigamente se acreditava que nós éramos vítimas da genética. Se nós tivéssemos uma predisposição, um marcador genético para determinada doença, aquele era o fator principal para o desenvolvimento, por exemplo, de uma doença degenerativa, de um câncer e por aí vai. Era a primazia dos genes, a época do determinismo genético. E isso caiu por terra porque se viu que não basta ter um gene para determinada doença, é sempre um conjunto de fatores que vai ligar aquele gene ou não e vai depender então desses fatores moduladores que nós chamamos de epigenética. Vejam o que André Luiz nos traz em Nosso Lar, o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, quando ele fala a respeito do seu caso, do seu adoecimento. André Luiz, ele desencarnou devido a um câncer de intestino, que causou uma obstrução intestinal. Ele fez cirurgias que não conseguiram reparar a situação dele, desencarnou, como todos sabem, e depois de algum tempo foi acolhido no hospital espiritual em Nosso Lar, onde recebeu as primeiras instruções, as primeiras lições a respeito das causas profundas do seu adoecimento. E notem que ele se sentia ainda naquele momento injustiçado, porque ele era acusado de suicida e não entendia e achava que havia algum engano nisso, pois ele lutara contra a doença, queria viver e acreditava que ele não tinha feito nada para causar aquele problema. Quando então a equipe espiritual de Clarencio, Henrique de Luna e Lísias lhe trazem a informação de que a personalidade dele, austera, sombria, digamos assim, mal-humorada, a maneira como ele se comportava com os semelhantes, causando reações de mágoa, causando desconforto, ressentimento nas outras pessoas, assim como o comportamento dele ligado ao excesso de alimentos, ao excesso de bebidas, haviam agravado em muito o quadro clínico dele, sendo então responsável por esse chamado suicídio inconsciente, em que através do pensamento e da conduta ele próprio ativava os seus genes e através de mecanismos epigenéticos havia agravado muito a sua doença, mudando o seu planejamento reencarnatório. Então André Luiz não usa o termo epigenética, pois não era um termo da época, mas hoje nós podemos chamar assim, pois sabemos que são fatores ligados ao próprio mundo interno dele, ao jeito como ele lidava emocionalmente com as coisas, a conduta que ele tinha, ativando esses genes através do uso do álcool, através de noites mal dormidas, através dos relacionamentos problemáticos que ele tinha, do estresse que ele vivia, provavelmente ligado ao trabalho. E isso tudo foi capaz de mudar o planejamento encarnatório que ele tinha. E então, no livro Nosso Lar, temos
o apontamento da relevância e de quão determinantes são esses fatores para o nosso adoecimento. Né? Não basta a genética, não basta a predisposição. Né? Esse é um fator importante, mas muitas vezes é através da epigenética que nós vamos ativar ou não esses genes. Então, nós ainda temos o livre-arbítrio, nós ainda temos a capacidade de interferir através da nossa conduta na construção, na criação da nossa saúde ou da nossa doença. Né? E o Espiritismo chama a atenção desde muito para isso, a nossa responsabilidade diante da construção da nossa saúde e da nossa doença. Hoje em dia, nós sabemos que pela medicina do estilo de vida, os fatores mais importantes para prevenir as nossas doenças e porque a gente tem uma vida longeva e saudável, tem a ver com a nossa alimentação, tem a ver com evitar alimentos ultraprocessados, as chamadas gorduras ruins, os carboidratos em excesso, né? A alimentação que contenha álcool, né? O uso do álcool regular, alimentos excessivamente artificiais, assim como o nosso padrão de sono, o quão bem a gente dorme, como a gente descansa à noite, se a gente tem uma noite reparadora, a maneira como nós lidamos com o estresse, né, no dia a dia, né? O quanto de habilidade a gente tem para construir uma vida equilibrada, em que o estresse seja gerenciável, que a dieta seja adequada, que o sono seja reparador, que a atividade física seja parte do nosso estilo de vida. Né? A gente já sabe o quanto o sedentarismo está relacionado ao desenvolvimento de doenças degenerativas, como demências, doenças autoimunes, Alzheimer, cânceres. Então, esse conjunto de fatores, sono, alimentação, estresse, a questão dos relacionamentos, do vínculo, a formação de vínculos saudáveis, de nós estarmos em meio a pessoas com quem nós gostamos e confiamos, né? E temos vínculos fortes, a questão da transcendência, né? A importância da religiosidade, da espiritualidade na nossa vida, são fatores determinantes. Né? Não é à toa que justamente esses fatores são os fatores que foram identificados nas chamadas Blue Zones, as zonas azuis no globo, que são as regiões do planeta em que as pessoas vivem mais e com mais qualidade de vida. Né? Temos a região de Okinawa, no Japão, a Sardenha, né? Sardenha na Itália, e outras regiões na Nicarágua, em outras regiões específicas do planeta, em que essas características do estilo de vida das pessoas favorecem uma vida longeva. E o outro benfeitor que nos vem a trazer antecipações à medicina é Emmanuel. Né? No livro intitulado Emmanuel, esse benfeitor nos salienta a importância da alimentação e nos faz uma previsão quanto ao futuro da medicina no planeta Terra, em que nós entenderemos em profundidade esses fatores e nos voltaremos para uma medicina mais natural. Veja o que ele diz. A saúde humana nunca será um produto de comprimidos, de anestésicos, de soros, de alimentação artificialíssima. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural, que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu ambiente. Olha ele apontando os principais fatores epigenéticos que nós conhecemos hoje em dia. Há necessidade dos tempos atuais de se extinguirem os absurdos da fisiologia dirigida. A medicina precisa criar os processos naturais de equilíbrio psíquico, em cujo organismo, se bem que remoto para as atividades anatômicas, se localizam todas as causas dos fenômenos orgânicos tangíveis. E ele vai citar aqui esses elementos
dando ciência de que nós descobriremos a maneira ideal de lidar com as proteínas, com os carboidratos, com os elementos da nossa alimentação. E nós sabemos também hoje o papel que a alimentação tem na construção do nosso microbioma intestinal, né? Essas bactérias que têm uma importância enorme, que a gente está recém começando a descobrir na construção da nossa saúde, na modulação dos nossos neurotransmissores, na modulação do nosso sistema imune, né? E na formação de um quadro inflamatório do nosso organismo ou não, muito de acordo com o tipo de alimentação que nós temos. Então, deixo aqui esse breve recado de nós olharmos com esse olhar para esse aviso que os benfeitores Emmanuel e André Luiz já nos traziam há mais de 70 anos, apontando para realidades que hoje a gente começa a comprovar na medicina. Forte abraço e muita saúde a todos nós.